tendo medo. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Versículo isolado do Evangelho de Mateus 25, 25. Comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva. Este versículo pertence à parábola dos talentos. Quem está falando que tem medo e, tendo medo, está se justificando. Por causa do medo, escondi na terra, enterrei o teu talento, dizendo ao Senhor. Temos que estudar a parábola dos talentos. Aonde esta parábola foi ensinada? Quando foi ensinada? Por que Jesus contou e compôs a parábola dos talentos? Se estudarmos as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as epístolas, as cartas dos apóstolos, não vamos conseguir responder essas perguntas. Onde, quando, por quê? Simplesmente, esta parábola está anotada, de um certo modo, existe uma outra anotação, por outro evangelista, substituindo talentos por minas, com o mesmo conteúdo, mas não explica as circunstâncias, o motivo pelo qual Jesus compõe o local, todo aquele cenário emocional. Se pelas anotações dos evangelistas não temos essa resposta, temos essa resposta pela revelação mediúnica de Chico Xavier. E podemos confiar na revelação que os Espíritos nos trazem pelo médium Chico Xavier, em virtude de estudarmos toda a sua produção mediúnica, em mais de 400 livros, com milhares de informações científicas, conferíveis e todas corretas, de conhecimento acadêmico, aliado ao desinteresse financeiro, doando todos os direitos autorais e a humildade. Bem, o Chico Xavier dispensa comentários. E esta revelação se encontra no livro Boa Nova, capítulo 23, O Servo Bom. Vai falar da última viagem de Jesus para Jerusalém, quando ele se encontra em Jericó e se hospeda na casa de Zaqueu. Então já temos algumas respostas. Onde a parábola dos talentos foi composta dentro da casa de Zaqueu, na cidade de Jericó, no oásis de Jericó. Quando? Na última viagem de Jesus para Jerusalém. Falta ver o porquê. Por quê? O porquê começa muito tempo antes. E começa com uma interpretação um tanto fora de foco, uma interpretação que não estava correta a respeito do reino dos céus, dos ensinos de Jesus. Os seus discípulos, inclusive em suas pregações no lago, isso até nos causa um certo espanto, quer dizer que tinham momentos que Jesus ficava olhando os seus discípulos pregarem. Isso é o que consta nesse capítulo. Existem momentos que quem prega são os discípulos e Jesus fica olhando. Mas, nas pregações, eles pregavam o reino dos céus com uma ênfase, condenando as riquezas. A maior parte dos discípulos, não só nas pregações, como nas conversas íntimas, pregavam condenando as riquezas materiais. Tece alguns comentários, como por exemplo, o Tadeu dizia
que os ricos tinham que entregar todos os seus bens para os pobres, se pretendessem entrar no reino de Deus. Filipe dizia que ninguém podia ter duas camisas. Quem tivesse duas ou mais estava em pecado. Tinha que ficar com uma e distribuir as excedentes para os que não tinham. E havia tanto conflito que, por vezes, Jesus era obrigado a intervir nas contendas dos discípulos para ter uma certa convivência entre eles. Alguns alegavam que existiam os falsos pobres, preguiçosos. Levi dizia, por exemplo, que ele, como cobrador de impostos, conhecia pessoas que choravam, reclamavam, tinha propriedades, mas se fazia de miserável para não pagar impostos. Outros comentavam que certas pessoas raciocinavam que era melhor vivendo, esmolando, do que trabalhando, porque o trabalho rendia pouco. E a esmola, conforme a circunstância, rendia mais do que o trabalho. Então era melhor esmolar do que trabalhar. E tinha sempre, então, um conflito, e Jesus aguardava uma oportunidade para explicar melhor a condição da riqueza, o valor do dinheiro, o papel do dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro é de Deus ou do demônio? Eu conheço uma pessoa que diz assim: eu não acredito em espírito, em anjos e demônios, mas fica sem dinheiro que você vê o demônio. Fica sem ele para você ver, né? Seus amigos, a sua mulher, seus filhos, é o jeito dele pensar. Existe uma psicografia do Chico Xavier que tem o seguinte título: o dinheiro, dizendo assim: eu também sou de Deus. E é todo um conteúdo mostrando o objetivo útil e providencial a respeito do dinheiro na economia humana, nas vidas humanas. Mas o que acontece nessa última viagem de Jesus para Jerusalém? Uma grande multidão que o seguia e o comprimia, testemunha de curas espetaculares, leprosos, coxos, paralíticos, cegos. Conhecedor do pensamento e do sentimento das pessoas, desbancando qualquer dilema e armadilha. Jesus passando por Jericó, Zaqueu, conhecendo a fama de Jesus, desejando vê-lo, mais um homem de uma estatura muito baixa e odiado por todos, porque era chefe dos cobradores dos impostos, dos publicanos, muito rico. Se um publicano já era rico, o chefe dos publicanos, muito rico. Desejando ver Jesus de estatura baixa, ninguém dando oportunidade, um homem inteligente, observa o caminho, vê que neste caminho existe uma árvore gigantesca, um sicômoro, sobe no sicômoro, senta-se, aloja e fica esperando Jesus passar por baixo. E atualmente existe na cidade de Jericó, no oásis de Jericó, que é a cidade do mundo, mais antiga do mundo, continuamente habitada, 10.000 anos existe habitação lá. Nós presenciamos uma árvore que venera esta passagem, né? Uma árvore que venera esta passagem do Evangelho, cercado e tudo, então um sicômoro. Mas a grande surpresa de todos é que quando Jesus passava por baixo da árvore, ele não passa, ele para, olha para cima, olha para Zaqueu e diz para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu tenho que ficar em sua casa. Isso espanta a todos, porque Jesus, na expectativa de ser o Messias, o Cristo, pedir para se hospedar na casa do chefe dos publicanos, que para os judeus era um pecador, que explorava os seus irmãos, tirava sangue de pedra para dar dinheiro para os romanos, que mantinha relações e contratos com os romanos, então tudo dele era impuro. Como Jesus ia com seus discípulos se hospedar no luxuoso palacete de Zaqueu? Provoca murmúrios, contestações, surpresa gigantesca.
Zaqueu desce depressa, todo alegre. E mais revelação do livro Boa Nova, no capítulo 23, Jesus vai para a casa de Zaqueu de braços dados, que também não consta nas anotações dos evangelistas, de braços dados. E aí é que vem então mostrar o porquê Jesus vai contar esta parábola, como Jesus está ensinando os seus discípulos e toda aquela multidão a respeito da riqueza. Porque Zaqueu começa a explicar na sua casa como ele administra o dinheiro, aquela fortuna enorme que ele ganha. E vai demonstrando, como está no conteúdo deste livro, que todo o dinheiro que ele ganha é colocado a serviço do bem. Ele compreende a necessidade do trabalho remunerado, da valorização do servidor, e informa que pessoas de Jerusalém, onde tem o templo, todo um comércio de oferendas, de dízimos, de sacrifícios animais, com toda aquela oferta de emprego, existiam pessoas que vinham pedir emprego lá em Jericó, nas suas produções, na sua capacidade, usando termos transportados para a época, de indústria, de exploração comercial, de trabalhos. E Jesus, então, numa certa conversa com Zaqueu, valorizando esta circunstância, de que todo o dinheiro que ele administrava não era simplesmente guardado para desfrutar, para ir para Paris, para Disney, para Nova York, Las Vegas, jogar, andar em limusine, fazer aquelas festas, só para ostentar riqueza e desfrutar materialmente para si, exclusivamente assim, não. Que era planejado em que o mundo, as pessoas, tivessem uma condição de vida favorável, porque esse dinheiro estava em movimento para o bem da vida. E tendo ainda uma conversa a mais a respeito do Evangelho, que Zaqueu tem aquela transformação, aquele complemento da transformação interior, se levanta e de pé diz que ele vai doar, ele doa metade dos seus bens para os pobres. Ele era um homem muito rico e ainda continua um homem muito rico. Ele não fica pobre por isso. Mesmo doando metade dos seus bens para os pobres, e que ele indeniza 4 vezes as pessoas que porventura ele tenha defraudado. Esta questão de indenizar 4 vezes existia num livro dizendo que era porque havia na lei, no Êxodo, na Torá, no livro da Torá, uma seguinte circunstância, que se a pessoa roubasse algo, um ladrão que roubasse algo, um boi, um carneiro, ele teria que indenizar 4 vezes aquilo. Era a pena imposta aos ladrões. Retribuir com 4 vezes, pagar 4 vezes o que tinha roubado. Tudo bem, eu vi num livro, mas eu fui conferir. Fui conferir nas traduções das Bíblias que eu tinha em casa, e especialmente numa Torá que eu ganhei de um frequentador aqui da Casa Esperança. E acontece que eles não falam de um modo unânime. É verdade que existe indenização, mas na Torá eu vi uma circunstância, o boi, 2 vezes, o carneiro, tal, uma coisa assim. Conforme a Bíblia, estava traduzido de uma maneira. O ponto em comum é que em todos eles, tanto na Torá, vindo direto dos judeus, que não tem evangelho, quanto nas Bíblias, em várias traduções, todos eles têm esse ponto em comum, uma circunstância determinando como é que se indeniza o ladrão que é flagrado, que é constatado, que causou prejuízo, furto, como é que ele vai restituir a coisa furtada. Existia lá uma tabela. Então, Zaqueu fala em 4 vezes, ele estaria se reportando a esta parte da Torá, conhecida pelos judeus, desde os 5 anos, ouvindo a Torá, é o capítulo 22, na sequência do versículo 1 em diante. Então, quem tem a Bíblia em casa, pode até ver a sua. A Torá estava dizendo 2 boi por um boi, 2 carneiros por um carneiro. Uma Bíblia que eu tenho em casa dizia que cada boi pagava com 5, cada carneiro pagava com 4. O que era? Também não importa. O que importa é que Zaqueu teve a consciência do desprendimento dos bens, em dar metade para os pobres,
continuar com metade da sua riqueza, administrando do modo igual, sendo bem para todos e indenizando aqueles que lhe tivessem prejudicado de acordo com a lei da Torá. 4 vezes. E Jesus se utiliza de um artifício, de um trocadilho do próprio nome. Porque Jesus, como nós o conhecemos, né, J-E-S-U-S, essa tradução, esse som, vem da tradução do grego, Jesus, E-E-S-O-U-S, a transliteração. Porém, no hebraico, transliterando para o português, seria J-E-H-O-S-H-U-A, Yeshua, né? Eu não sei falar no sotaque do aramaico, do hebraico. Bom, mas significa Salvador. Então Jesus, o nome dele na realidade é Salvador. Se encontrar alguém, você conhece um Salvador? Seria Jesus, né? Aí, pelo som da letra que não chega a Jesus, mas o significado do nome no hebraico é Salvador. Então Jesus, ele anuncia a salvação do rico, o próprio nome dele diz: nesta casa hoje entrou a salvação. Ele fala o nome dele, porque o nome dele é Salvador, né? Então é interessante como ele usa não só todo um contexto de ensino moral, mas ele usa a própria característica da palavra, para dar rima, para dar som, para dar poesia, para dar encanto. Funciona no hebraico, no aramaico, mas para nós, no português, né, o que tem que ver a palavra salvação com a palavra Jesus? Não tem, é uma palavra completamente diferente da outra. E aí nós vamos ver no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é um dos deuses, Deus com D minúsculo, o Deus da riqueza, né? Os pagãos, os gentios, adoravam vários deuses, esculpiam as imagens com a imaginação humana em pedras, enfeitavam com ouro, prata, madeira, conforme a circunstância. Em algumas culturas misturavam com partes animais. E existia o Deus das riquezas na Síria, Mamon, um dos deuses. E nós vamos ter nesse capítulo a utilidade providencial da riqueza. Isso é um ensino dos espíritos por diversos médiuns que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, selecionou pela moral e publicou no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, ou seja, uma variedade enorme de ensinos a respeito da utilidade da riqueza. De tal maneira que se alguém ganhar na Mega Sena acumulada, no fim do ano, na Mega Sena da virada, né, já pega o livro do Evangelho e vê como é que tem que fazer. Se alguém de repente passar para a fortuna, né, ou tiver aqui algum rico também, né, então já pega lá o livro que tem todo o manual discriminado, e até mesmo dentro das nossas condições, se conforme está a colocação da letra, ninguém pode dizer: isso daí é um patrimônio que eu não tenho, né? Também tem essa circunstância. Não é só para aqueles que estão com a conta volumosa bancária, não. Na verdade, tem aplicação para todos nós. Bom, mas nós estamos estudando a parábola dos talentos. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Isso que estamos estudando. Vimos por que ela foi contada. Porque Jesus queria ensinar a salvação dos ricos. O que o rico tem que fazer? Então, ele, depois que Zaqueu se levanta e fala que ele doa a metade, que ele indeniza 4 vezes, que Jesus usa o que está anotado no Evangelho, o seu próprio nome, diz: entrou hoje nesta casa de salvação. É neste momento, inclusive no livro do Chico Xavier, diz que Zaqueu mandou chamar seus filhos, que Jesus conta e compõe a parábola dos talentos. É por isso, nesse momento, é depois que houve tudo isso. O que é um talento? O talento é uma quantidade de dinheiro, uma avaliação, e não é uma moeda por si. É uma quantidade que significa 6.000 denários. O denário, sim, é a moeda, é uma moeda de prata. Moeda de prata romana que era paga por 1 dia de trabalho no campo. Trabalha 1 dia no campo, ganha 1 denário de prata. E era o trabalho mais comum que tinha na época. Um talento
são 6.000 denários. Nós vamos falar de 5, 2 e 1 talento. Né? Mas um ano tem 365 dias. No sábado o judeu não trabalha. Shabá, sobra 5. 6 na semana. Pelos 12 meses, vejam quanto dinheiro, é uma expressão alta. 6.000 denários, 1 talento. É uma quantidade alta. Esse valor, 6.000 denários, 1 talento, eu tirei da tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Lá que está especificado esse valor. Então Jesus compõe a parábola do seguinte modo: que um senhor, né, imagina só que ele vai deixar os bens divididos em 5 denários, 2 denários, 1 denário com seus servos. Olha a fortuna que tem esse senhor. Esse senhor seria Deus para nós, seria Deus. Um senhor vai viajar para fora do seu país e vai confiar os seus bens aos seus servos, aos seus servidores. Eu estava assistindo os desenhos que ilustram esta passagem e eles colocam na direção do desenho a interpretação humana que os servos, quando recebem essa notícia, que o Senhor vai viajar para longe, vai ficar um longo tempo ausente, eles comemoram, que bom, que legal, agora eu faço o que eu quero, né? Ele não vai cair para ver, para cobrar, se sentem todos, né? E a imagem que Jesus busca é uma imagem que, de certo ponto, dê um toque com isso. Porque nós sabemos que Deus está presente em tudo. Está nos vendo continuamente. Sabemos disso, principalmente quando pensamos nos atributos do Criador. Principalmente nós, é um dever número 1. No centro espírita cristão, né, isso é um conhecimento básico. Mas o que acontece é que nós vamos vivendo, muitas vezes, como se ele não tivesse. Né? Vamos fazendo, às vezes tomamos cuidado com o que os outros vão pensar. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Mas o número 1 é o que Deus está pensando. O que Deus está julgando no seu critério, na sua logística, no seu amor em relação ao nosso comportamento. Então quando ele coloca esse homem, esse senhor que vai fazer uma viagem, que não sabe quando volta, que vai ser longa, que vai demorar muito, que vai emprestar os seus bens, vai dar uma liberdade, na realidade nós estamos vendo, na comparação, que é a nossa vinda para a Terra. Nós estávamos no mundo espiritual, vamos nascer, e do berço ao túmulo, tudo que vamos ter são valores de Deus. Nada é nosso. Ninguém é dono nem do corpo que está usando. O corpo que desde a concepção até o último momento da morte, não tem 2 segundos iguais. É uma montanha de célula nascendo, vivendo, mudando, transformando. Mas é inquilino daquela casa continuamente. Então recebemos já a oportunidade de vir ao planeta que não é nosso. Usar um corpo que é emprestado. E tudo aqui, ar, comida, valores monetários, tudo que vem em relação à nossa personalidade, as escrituras no registro do imóvel, as propriedades de veículo, tudo. Os laços sanguíneos, meu filho, meu pai, minha mulher, meus amigos. Né? Na realidade mesmo, são tudo talentos que pertencem a Deus e que estão emprestados. Meu filho, ora, é filho de Deus, me emprestado. Na companhia, como tem um dever em relação àquilo. Então, o Senhor vai fazer a viagem para um país longínquo, vai ficar um tempo fora, e Ele deixou de acordo com a capacidade de cada um. Então, não é um sorteio, não é acaso. Deus usa o mesmo critério de perfeição absoluta, amor infinito para todos nós que estamos encarnados. Cada um está com o corpo, o relacionamento, as condições financeiras de acordo com a sua capacidade. No processo evolutivo de espírito, é disso que estamos falando. No processo evolutivo de espírito, aquilo que é adequado para o seu gênero de provas, missões e expiações. É o seu dever escolar na evolução espiritual. Então, isso é de acordo com a sua capacidade espiritual. Porque tudo isso que é emprestado tem 2 hipóteses. Né? A gente sabe que empréstimo é negócio de banco. O banco pode emprestar dinheiro a fundo perdido e pode emprestar dinheiro
cobrando o serviço, juros, né? Nós não conhecemos muito bem aqui o fundo perdido, nós conhecemos os juros bem, né? Mas conforme é o país, conforme a economia, conforme o momento, o governo pode criar um empréstimo, a chamado fundo perdido, ou seja, não precisa devolver nada, fica tudo com você, desde que você faça um certo trabalho. É um estímulo à economia. Não importa entrar nesses detalhes, mas basta pensar nessas duas possibilidades. Receber um empréstimo que você não tem que devolver, não tem que dar satisfação, você só está com o principal lá, devolve o principal, pronto. Não tem custo, o valor do empréstimo é juro zero, né? Juro zero, sem serviço. E aquele que vou te emprestar, vai ficar X tempo, mas tem os juros, é o preço do serviço da dívida, X por ano. Você vai me devolver o principal, mais os juros. E como é que Deus faz conosco? Jesus deixa claro aí que é tudo emprestado. E é tudo emprestado? O corpo não é emprestado? Tudo que o corpo usa para sobreviver, os parentes, os amigos, as circunstâncias, o sol é de quem? Não é tudo emprestado? Muito bem. E esse empréstimo, como é que é a devolução? Com ou sem juros? Nós vamos ter um dever de fazer algo e produzir algo com isso, e pagar esse serviço, ou não? É só devolver exatamente o que veio. Olha, eu tinha um corpo e deixei na terra. Não trouxe nada, eu cheguei na vida espiritual, ficou lá o corpo. Todo empréstimo, o ar que eu respirei ficou lá, os carros que eu usei, os parentes. Eu tomei emprestado e devolvi o empréstimo. Ficou na terra, está enterrado, está aí. Mas não produziu nada de útil com aquilo. Ou tomou emprestado, devolveu o principal, mas fez um monte de coisa de útil para mostrar lá. Estão percebendo? Então, Jesus monta a parábola que o Senhor viaja, deixa 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro, que é proporcional à capacidade, fica muito tempo fora. O que recebe 5, trabalha o dinheiro e ganha outros 5. O que recebe 2, trabalha o dinheiro e ganha outros 2. O que recebe 1, tendo medo, enterra. Um dia o Senhor volta. Aquele que teve medo e enterrou, não ganhou nada. O que teve 2, devolve o dobro. O que teve 5, devolve o dobro. E o Senhor cobra dele. Mas como? Ele diz, eu sei que o Senhor é severo. Quer dizer, cobra os juros. E ele ficou com medo de perder, de administrar mal e não fez nada. Isso não serviu de justificativa. O Senhor disse, como? Você sabe que eu ia cobrar. Você sabe que eu sou severo, que eu cobro. Como você não produziu nada? Você é preguiçoso e inútil. E colocou ele nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Outro cenário que Jesus utiliza, que já é muito estudado por nós nas nossas reuniões. O que ele está se referindo. Mas sabemos que é uma circunstância de muito sofrimento. Então Emmanuel se utiliza desse detalhe, dessa justificativa, tendo medo. E diz assim, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se felicita. Ele ficou numa circunstância de choro e ranger de dentes, foi para as trevas exteriores. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação. E aí Emmanuel vem enumerando uma série de medos: medo de trabalhar, servir, fazer amigos, desapontar, sofrer, da incompreensão, da alegria, da dor, tudo justificativa para não produzirem nada. Justificativa. Eu tive medo disso, medo daquilo, e não fez nada de útil na vida. E interessante que depois Emmanuel fala assim, na vida, agarram-se ao medo da morte, e na morte confessa o medo da vida. E esse aspecto é muito interessante no nosso contato com a vida no mundo espiritual, que muitas vezes estamos em contato com os espíritos que têm medo de nascer de novo, né? Porque sabem as circunstâncias que vão ser colocadas no roteiro evolutivo. Às vezes não estão satisfeitos com a futura família,
outras vezes endividam o corpo, conhece as suas doenças no corpo espiritual, sabe como isso vai acabar ocorrendo, consequência no corpo carnal. Então, em virtude da pobreza de valores morais, dos danos já causados no seu corpo espiritual, no seu perispírito, eles têm medo de vir para a vida. E tem outros que na vida têm medo de ir para a vida espiritual, de morrer. A pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, me falta saúde, falta tempo, falta dinheiro. Sempre tem um motivo do que falta para não fazer nada, para não ser útil. Transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Só que o final aqui do ensino de Emmanuel é bem contundente, né? Ele diz o seguinte: apesar de tudo, o medo não serviu de justificativa. Deus não aceita esta justificativa. Não adianta chegar e dizer: eu tive medo disso, medo daquilo. Quem tiver medo e for inútil e preguiçoso, vai para as trevas exteriores. Vai ter o choro e o ranger de dentes. O medo não é aceito como justificativo no acerto de contas entre a criatura e o Senhor. Estamos bem avisados. Na Revista Espírita, no mês de outubro de 1858, tem um outro estudo a respeito do medo. E o medo aí, ele está colocado de uma maneira interessante. Nós sabemos que os nossos pensamentos, que possuem a origem no espírito, no centro inteligente, no foco inteligente, e que a primeira consequência é o corpo espiritual, o perispírito. Depois, o fluido vital e o corpo carnal. E aí o que acontece? Conforme o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas emoções, nós vamos criar um estado de saúde, de alegria, de simpatia, uma circunstância favorável no corpo espiritual e no corpo carnal. Porém, conforme for o nosso pensamento e sentimento, mágoa, inveja, ódio, apego às coisas materiais, vícios, nós vamos criar danos no corpo espiritual, no perispírito e, consequentemente, no corpo carnal. Que o pensamento tem uma influência enorme, gigantesca na nossa vida. Sabemos tudo isso, está bem sabido isso, né? Bom, vamos ver o que isso tem a ver com o caso real que acontece. Na verdade foi o seguinte, foi uma matéria que saiu no jornal Moniteur. Eu não sei falar francês, se escreve M-O-N-I-T-E-U-R. No dia 26 de novembro de 1857. 26 de novembro de 1857, isso é um fato. Depois, no dia 14 de setembro de 1858, no ano seguinte, 9, 10 meses depois do fato, Allan Kardec faz um estudo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a respeito desse fato. Ele levou aquela matéria a estudo. É assim que ele codifica a doutrina espírita. O que é espiritismo? É uma palavra criada por Allan Kardec, porque viu uma circunstância nova. Ele observa o mundo dos espíritos, ele não sendo médio ostensivo, pela manifestação dos espíritos, e aí ele observa essas leis da vida no mundo espiritual. Mas como ele faz? Como ele busca os assuntos? De vários modos, das manifestações espontâneas dos espíritos, mas também ele provoca muito assunto. E para provocar assunto, às vezes ele pega a matéria que saiu no jornal, ele anota sermão. Naquele tempo não tinha gravação, não tinha lá o YouTube, as contas, tal, né? As páginas, as impressão não tinha. Então ele ia anotando, vendo e levava, pessoas pediam. E esse é um caso desse modo. Ele viu uma matéria no jornal, guardou, depois de tanto tempo, né, quase um ano, ele leva aquela matéria para o estudo, e aí os espíritos explicam algo, e no mês seguinte, outubro de 1858, ele publica tudo, a matéria que saiu no jornal, o estudo que ele fez. Então já pegamos o roteiro da coisa. O que eu vou estar lendo está publicado no mês de outubro de 1858. Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita de Allan Kardec. A reunião espírita foi um mês antes.
E o fato foi quase um ano antes. Qual foi o fato que saiu no jornal Mundo Inteiro? Foi o seguinte: havia um médico, Dr. F. Pontinhos, ele não colocou o nome do doutor, do médico, na revista Espírita. Ele foi visitar vários clientes, vários pacientes, e aí ele ganhou uma garrafa de um excelente rum da Jamaica. Um rum super especial. Agora vocês imaginam, novembro, na França, em Paris, né? É frio. E ele ganhou aquela garrafa que veio diretamente da Jamaica, um rum especial da Jamaica. E naquela época eles andavam de carruagens, cavalos, cocheiros, né? Dentro dessas circunstâncias. E ele esqueceu a garrafa do rum dele na carruagem, esqueceu. Foi embora, foi lá para as estações que guardavam as carruagens. Horas depois ele pensou: ih, esqueci o meu rum. Meu rum que veio da Jamaica foi na carruagem. Chamou rapidamente o chefe das estações e foi pensando assim: como é que eu vou fazer para quando encontrarem a minha garrafa, não mexerem nela? Porque quando o pessoal vê rum da Jamaica, vai tomar e vai dizer que não foi ninguém. Não é que vai perdoar um rum da Jamaica. Ninguém, vão tomar meu rum. Já sei o que eu vou dizer. Pegou e falou para o chefe da estação: olha, eu me esqueci uma garrafa que o rótulo é um rum da Jamaica, mas na realidade lá dentro é um veneno muito perigoso. Quem tomar vai passar mal e morrer. É perigosíssimo. Eu até coloquei naquela garrafa para disfarçar, estava cuidando com muito zelo, de repente passou e, infelizmente, eu esqueci e ela foi com a carruagem. Você tem que localizar isso e mandar trazer com todo o cuidado do mundo, porque é um veneno mortal. É um líquido venenoso, mortal. E aí, esse chefe da estação foi, passou um certo tempo, ele voltou lá, bateu na porta, desesperado, falou: olha, ela foi achada e os 3 cocheiros que estavam naquela carruagem estão passando mal, estão à morte, precisam do senhor. Só que não era um mesmo, né? Os cocheiros não sabiam. Os cocheiros viram lá, né? Não sabiam de nada, antes da notícia chegar até eles, falaram: olha, o doutor esqueceu essa garrafa de rum, vamos nós 3 tomar. Né? E aí ninguém pode acusar ninguém, todo mundo tomou o rum. Eles tomaram todo o rum. Quando chegou a notícia que estava procurando o veneno letal que estava numa garrafa de rum, pronto, eles começaram a passar mal, dor de estômago, gritar, tal, desesperado, que ia morrer, o médico. E aí o doutor foi lá e começou a falar para eles: não, isso daí era rum mesmo, a garrafa é essa, eu ganhei de presente. E olha, segundo os comentários do jornal, foi um problema muito difícil realmente, levou muito tempo para o doutor convencermos esses 3 cocheiros que eles iam ganhar só uma severa advertência, uma suspensão rigorosa, pela indelicadeza de furtar o rum, de tomar o rum, né? Pela mentira que estavam fazendo, mas que eles não iam morrer. Né? Isso tudo era função psicológica, como eles estavam reagindo dentro do interior deles, acreditando realmente que era veneno, do modo que chegou a notícia. Então Allan Kardec achou muito interessante essa questão, esse estudo, esse problema fisiológico, como é que o corpo reage. Como nós temos certos pesadelos, que a gente está correndo, o coração está batendo, disparado, suando, transpirando, você não saiu da cama. Foi só o sonho, o corpo espiritual, as impressões. Também podemos ver isso nos brinquedos lá na Disney, né? Nos parques de terror, tem um brinquedo lá do dinossauro. A gente sabe que eles estão extintos, que não vamos encontrar nenhum daqueles seres lá dentro. Mas quando põe no carrinho, todo aquele clima, aquelas imagens, aquele cheiro, aqueles ruídos, e a gente começa a andar lá, vai ver na saída como muita gente viu o dinossauro lá. Né? E se é criança que não tem ainda ideia para ver claro o que é boneco, o que é fantasia, o que é um susto preparado, e entra meio assim podendo acreditar naquilo, vê o desespero que é, né, nas crianças quando vê fantasia. E na realidade não existe um monstro, não existe um ataque, é uma reação que o espírito, com uma forte emoção, passa para o perispírito e chega no corpo físico. Então Allan Kardec propôs, né, essa questão
essa condição da reação fisiológica em função do pensamento na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o espírito de São Luís disse o seguinte: olha, eles não tinham risco nenhum de morrer realmente, porque não havia na substância veneno nenhum, era só o rum de excelente qualidade, porém houve um aspecto que você não vê e não aparece na matéria do jornal, que dá uma gravidade muito grande, aumenta muito tudo isso. É que ninguém vive sozinho. Quem vive sozinho? Quem mora sozinho? Vocês vão ver quantos espíritos tem nessa casa. Quem vive sozinho? Os espíritos. Então, o espírito de São Luís disse assim: olha, havia um grupo de espíritos que chamou a atenção deles, conhecendo o vício deles pela bebida, a capacidade de mentir e de enganar, chamou a atenção para a garrafa e sugeriu ocultamente para tomar toda a garrafa, né? Porque eles também são vampiros e desfrutam um pouco desses fluidos dos vícios. E as pessoas, sem saberem, sem se darem conta, os três cocheiros envolvidos pelos espíritos, mais livres, mas com a tendência já do vício, tomaram toda a bebida, estavam completamente entrelaçados em corpos espirituais, em perispírito, com esses espíritos maus, levianos, viciados, muito inteligentes. Hoje, por exemplo, a minha mulher estava lá, recebeu um e-mail que era um golpe de um banco, simulando ser um banco para passar as senhas, as chaves e tal. Ela falou: mas como pode ser tão inteligente de fazer tudo tão perfeito, com toda a aparência da realidade, ser um golpe? Maus e inteligentes, né, simulando um ataque para buscar senhas. Então, da mesma maneira, esses espíritos levianos, maus e inteligentes, entrelaçados em corpos espirituais, estimularam eles a pegar a garrafa de rum, tomaram. Quando chegou a notícia de que estavam procurando uma garrafa de rum porque tinha um veneno mortal, que o doutor tinha deixado lá, que era dos seus trabalhos, da sua experiência, e os cocheiros pensaram: mas nós tomamos, então tomamos o veneno mortal, eles já reagiram no medo. O que fizeram esses espíritos? Os magnetizaram com fluido de arrepio, de medo, muito acima do que eles passaram para o próprio corpo. De tal maneira que o valor potencial disso foi lá para cima. E ele começa a descrever aqui todo o circuito que fez no nervo, distende o nervo, produz sensação de frieza em certa região do corpo, vai sentir um frio no abdômen e provoca cólicas. Então, o espírito de São Luís, que foi o espírito que respondeu a Allan Kardec nessa pergunta, através de um médium, começou a descrever como esses espíritos magnetizaram com seus fluidos, da mesma maneira que eles podem curar, eles podem trazer doenças. Magnetizaram, influíram e fizeram conduzir através do corpo espiritual, do fluido vital, no corpo dessas pessoas. Então, aquela sensação que eles tinham nos nervos, as cólicas, as dores horríveis, eram reais, mas não provocadas por um veneno, provocadas pela influência do espírito. Como eles podem colocar dor de cabeça, ânsia de vômito, mal-estar, podem trazer alívios, né? Eles exercem uma influência, mas eles conseguem fazer isso com aqueles que se afinam com eles, né? É um entrelaçamento de corpos espirituais. Por outro lado, nós vamos rever em breves minutos uma matéria que já foi estudada aqui, né, na palestra 206, hoje é a palestra 224, das palestras que eu estudo do Evangelho, mas essa parte merece ser repetida, porque de certo modo ela tem uma relação com o que estamos estudando hoje, e ela vem nos dar um certo alívio. É muito importante essa parte para nós. Do mesmo modo que os espíritos influenciaram aqueles três cocheiros para terem a sensação, as dores e as cólicas, que ficou assim muito maior do que devia ser, existe a condição deles nos trazerem tratamento. E no Evangelho, nós vamos ver uma circunstância em que João, o discípulo amado de Jesus, observa que havia um judeu
Um judeu que não seguia o grupo de Jesus, não seguia com eles. Eventualmente podia assistir os ensinos, ver as curas, ter sua fé, mas não seguia com eles. Viu um judeu, em nome de Jesus, expulsando demônios das pessoas que estavam obsediadas, possuídas. E ele fazia suas preces, em nome de Jesus, expulsava os demônios, e os demônios deixavam. E João disse, mas como? Que poder é esse? Parece um deles, né? Mas não seguia, então ele foi nesse judeu e falou para ele, ó, você não segue conosco, você não faça isso. Como você usa o nome de Jesus, faz isso e você não segue conosco. E foi até Jesus e falou para Jesus, mestre, vimos em outro lugar um judeu expulsando demônios em teu nome. E expulsava. E falamos para ele não fazer isso. E Jesus disse para João que ele errou. Não deveis proibi-lo, pois não há ninguém que faça milagres em meu nome e possa logo após falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Isso está na anotação do Evangelho. Isso é Bíblia, isso é Novo Testamento. Né? Bom, e em seguida, Jesus diz assim para João, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. E é interessante, porque nessa parte do Evangelho, Jesus fala da água fria, que é diferente da água viva, da água corrente. Que os judeus, eles usavam muito a água para rituais de purificação. Nós vamos encontrar em Ezequiel, no Antigo Testamento, 32:25, derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Então existia uma água, que era a água corrente, que os judeus usavam para lavagens, lavagem de corpo, parte do corpo, objetos, e assim ficavam em condições de pureza ritual. Mãos não lavadas antes das refeições. É uma outra parte do Evangelho. Não é esta água. Não é a água viva do poço de Jacó, que a samaritana está com Jesus. Não. Jesus fala da água fria, da água mesmo, a água natural, de beber. E Emmanuel nos traz, na psicografia de Chico Xavier, o livro Segue-me, o capítulo 46, falando sobre a água fluida. Esta água, a água que trazemos à garrafa, que está no copo, no tratamento, dizendo que Jesus realmente fala com o objetivo do ensino espiritual desta água material, que ela é o corpo simples, que melhor se encontra condições para a influência dos espíritos, que se colocando na condição adequada, oração, compreensão e confiança, oração, compreensão e confiança, os espíritos conseguem alterar as propriedades dela. Se for ver assim a nível acadêmico, ela vai continuar a molécula de água, o H2O, e não vai aparecer no nosso estudo acadêmico. Porém, ele explica que magneticamente e eletricamente ela está alterada, podendo auxiliar no tratamento, no alívio e nas curas, conforme a circunstância da criatura, conforme o seu roteiro de prova, expiação, né? Mas ela se encontra em condições. Nós temos no romance, na vida do mundo espiritual, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos conta um momento em que um espírito desejava auxiliar uma pessoa e não tinha jeito, não tinha médico por perto. Ele magnetiza a água e provoca sede na pessoa. A pessoa vai tomar água e ele faz o tratamento desse jeito. É um processo magnético, por isso não precisa tirar a tampinha da garrafa. E o copo pode estar tampado. Porque é o mesmo modo que nós não precisamos abrir o teto solar do carro ou abrir a janela do carro para ligar o celular, que é uma matéria radiante que passa por carro de porta fechada, janela fechada. Então, é dentro desse sentido, mas é um trabalho material. Ele tem um domínio da radiação da matéria e essa condensação, como ele chama, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos, eles conseguem influenciar a água.
mais as condições. Nós temos que estar em estado de oração, ligados com Deus, pedindo a Deus em nome de Jesus. Temos que ter compreensão. Compreensão do quê? Compreensão que existe matéria radiante, que existem espíritos que sabem mais do que nós, que são generosos e caridosos, que voluntariamente estão na terra nos auxiliando, embora remotamente encarnem aqui, nos auxiliam como espíritos, que desejam nos trazer alívio, tratamento ou cura. Então é compreensão, é confiança nesses espíritos, na misericórdia de Deus, que nos ama infinitamente. Se a postura for de curiosidade, de dúvida, de desafio, de contestação, eu quero ver. Então, nós saímos das condições adequadas para que os bons espíritos realizem esse trabalho. É um outro lado da influência. Um outro lado. Inclusive naquela questão do rum, Allan Kardec, nesse estudo que ele faz no mês de outubro de 1851, ele chega a pensar assim: não era veneno, mas um médium, para evitar que alguém fosse lá mexer, ele disse que é veneno. Ele desejava no seu coração passar um astral de medo, de envenenamento. Quem tomar aquilo lá, ele tem que pensar que ele vai morrer envenenado, que ele vai sofrer. Então essa condição de imaginar isso mesmo à distância, sem conhecer aonde estava essa garrafa, teria uma certa influência nessa bebida? Tem. Porque tudo que o nosso pensamento se dirige, nós estamos projetando fluidos. E estamos criando uma realidade. Então a nossa casa, as nossas roupas, os nossos objetos, daqueles que vivem conosco. Mas qual é o risco nosso? De alguém pensar o mal e isso nos criar um problema. É o risco dos três tocheiros, Tem, se você estiver abraçado com os maus espíritos. Mas e se você estiver abraçado com os bons? Então isso se dilui, isso não cria resultado. Vai ocorrer ao contrário. Você põe a sua água, ora a Deus, compreende o amor, a misericórdia, confia em Deus e é tratado. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.